Então, graças a Deus que você está aqui. Você está pronto para aprender um pouco mais? Glória a Deus, que maravilha. Então é isso que nós vamos fazer essa noite, amados. Nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, amém? E eu, amados, queria aproveitar aqui o começo da ministração, antes de começar a ministrar de fato, reforçar aquilo que Rafael falou sobre o rema, tá? Eu vou falar sobre algumas coisas aqui, e existem algumas matérias, amados, do rema, é um conjunto de matérias, realidade nova criação, Gálatas, aliança de sangue e outras mais, que vão tocar um pouco naquilo que eu vou falar essa noite. E eu quero realmente lhe incentivar, amados, a estar fazendo rema, sabe? A vir para as aulas que estão abertas ainda, ver como funciona, tá? Porque, amados, o rema vai trazer para você um conhecimento que vai te revelar a palavra de Deus, amém? Cada professor, amados, que passa por aquela sala, pelo rema, traz uma unção, traz uma revelação diferente da palavra de Deus e específica, amém? E nós, quando estamos fazendo o rema, amados, estamos disponíveis ou expostos a essa unção. E nisso, amados, isso faz com que nós possamos crescer, recebendo mais doses da palavra de Deus como ensino, amém? E isso é maravilhoso, de fato isso é libertador, amém? Então hoje nós vamos falar, né, como nosso tema, quem lembra aí do nosso tema desse mês? Crescendo na graça, amém? Então hoje é o último dia que nós vamos falar, né, sobre esse tema. E eu queria realmente, passaram muitas pessoas por aqui, falaram coisas maravilhosas sobre a graça, mas eu queria, amados, hoje fazer com que você entendesse um pouco mais sobre o crescimento na graça, amém? Nós precisamos, amados, ler as nossas Bíblias, e nós precisamos entender que para que a gente possa crescer espiritualmente, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Não existe, amados, nenhuma forma de nós desenvolvermos os nossos chamados, os nossos dons e crescer espiritualmente se nós não nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Você entende isso? A palavra de Deus é a fonte do nosso conhecimento. E quanto mais eu leio a palavra, mais eu conheço quem eu sou, mais eu conheço a Deus, o Espírito Santo, mais eu me aprofundo no conhecimento, amados, e isso me deixa cada vez mais perto de Deus. Você entende isso? Nós precisamos, amados, entender que é esse conhecimento que vai nos levar para outro nível. Não sei em que nível você está, não sei aonde você quer chegar, mas eu tenho certeza que você não está bem no nível que você está. Por quê, amados? Porque a própria palavra de Deus diz que existe um crescimento, é de fé em fé, é de glória em glória, mas há um crescimento. Ninguém, amados, vem para o reino de Deus e permanece sempre do mesmo jeito. O reino de Deus é um reino de avanço, de crescimento, de prosperidade, de expansão, amém? Então, quando nós nos debruçamos sobre a palavra, amados, esse conhecimento vem, e através desse conhecimento, amados, nós somos libertos de muitas coisas, somos libertos de coisas que travam a nossa vida, a nossa mente. Eu vejo muitas vezes, amados, as pessoas pagando muito caro ou passando muito tempo de frente a um vídeo ou uma palestra de coach, e eu vejo, meu Deus, se essas pessoas entendessem que a palavra tem o poder de fazer isso, né? Que os coaches ou essas pessoas que falam sobre motivação, né? Elas pegam basicamente, boa parte do ensino delas falando aquilo que a Bíblia fala, amém? Então nós, como filhos de Deus, amados, precisamos de fato ser nós precisamos ser coaches individuais, né? Sem uma profissão, vamos dizer assim. Você está me entendendo? Por quê? Porque nós temos o conhecimento. Agora, para que a gente possa passar esse conhecimento, nós precisamos adquirir conhecimento. E aí muitas vezes nós estamos, amados, dentro da igreja, sentado em um banco, a gente vem para o culto, ouve a palavra, mas nós não investimos tempo fora da igreja para mergulharmos mais na palavra de Deus e buscar mais conhecimento, amém? Glória a Deus. Então, amados, nós vamos falar sobre o crescimento na graça, mas antes de chegarmos lá, eu queria trazer para você algum entendimento sobre a questão da graça, tá?
Na palavra, quando nós começamos a estudar, nós entendemos que as palavras, algumas expressões, elas vão trazer para nós um determinado tipo de conhecimento e vai depender do contexto que ela está inserida. Isso acontece com a graça de Deus. Dentro da palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos encontrar facetas diferentes da mesma graça. E aí nós precisamos entender em cada texto que nós lemos e naquilo que ele está se propondo a falar, o que de fato ele está dizendo. Então nós temos na palavra de Deus, amados, pelo menos alguns tipos de graça. Nós temos a graça que é a principal, é a graça da salvação. É aquela graça que alcança os perdidos, é aquela graça que alcança todas as pessoas, não importa quem ela seja, essa graça alcança. Nós temos, amados, a graça como o perdão dos nossos pecados, e nós temos a graça como o favor de Deus, e nós temos a graça como crescimento em Deus. A mesma graça, mas nós precisamos da graça para sermos salvos quando nós não éramos ninguém, não éramos dignos de nada, quando a gente estava indo para o inferno, quando nós éramos pecadores, e essa graça vai nos alcançar. Você entende isso? Mas para o crescimento na graça, essa graça ela é diferente. Porque agora, uma vez salvo, uma vez que a graça nos encontrou, existe agora em nós uma parte que nós precisamos fazer para crescer. Eu não sei se você percebe, mas, amados, geralmente quando nós vamos ver na Bíblia algumas passagens que falam sobre avanço, sobre crescimento, a palavra de Deus joga uma certa responsabilidade em nós. Por exemplo, a palavra vai dizer assim, a palavra não diz a palavra vai dizer assim, enchei-vos do Espírito. Então quando nós vamos nos encher, somos nós que vamos ativar esse enchimento. Você entende isso? E ele vai dizer como você vai fazer isso. E ele vai dizer, lendo a palavra, cantando, salmodiando, cantando hinos, falando em línguas, orando. Ou seja, existe uma forma para que a gente possa se encher. Se eu não faço isso, eu não tenho como me encher da graça, ou aliás, do Espírito. Amém? Você está entendendo aí? Então, com a graça no crescimento, é algo parecido. Daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais. Mas a graça, amados, essa palavra graça que nós conhecemos, ela tem a sua origem, ou seja, essa palavra no português graça, ela vai ter sua origem lá no latim, que é gratia, Então essa palavra ela vem do latim, tá certo? Essa palavra ela é arrastada de lá, cai no nosso idioma. E essa palavra, ela fala sobre favor, sobre gentileza, sobre bondade. É isso que essa palavra quer dizer, amém? E aí nós vamos ver, quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vamos ver aonde essa palavra graça, ela aparece pela primeira vez. E aí nós temos a primeira vez lá no Antigo Testamento, e temos a primeira vez também que ela aparece aqui no Novo Testamento, tá certo? E o que acontece? No Antigo Testamento, amados, a primeira vez que a graça, ou essa palavra graça aparece, é lá em Noé. E nós vamos ver aqui, lá no Antigo Testamento, essa palavra é a palavra Shem, a palavra hebraica Shem. E ela vai ter o mesmo significado do Novo Testamento, amém? Muda a língua, mas o significado permanece o mesmo. E lá no Antigo Testamento, nós vamos ler, por exemplo, lá em, deixa eu ver aqui, cadê meu Pai do céu? Gênesis capítulo 6, versículo 8. Queria que você abrisse lá, ou o pessoal da mídia coloca aí no telão, por favor. Então essa palavra, mas o Antigo Testamento vai falar sobre a mesma coisa, sobre bondade, sobre favor, sobre benevolência, tá? E isso nós vamos ver que sempre vai partir de Deus, ok? Essa graça, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela sempre parte de Deus. Nós não temos mérito na graça de Deus. Então a graça é um favor, é algo exclusivamente de Deus, ok? Então nós vamos ver aqui que Noé vai dizer o seguinte: Noé, porém, eu estou lendo aqui na NVI, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor.
Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, nesse contexto, nesse versículo aqui, amados, a graça se refere a um favor especial que Deus demonstrou a Noé. Fazendo o que com ele? Escolhendo ele e sua família para serem, como é que eu posso dizer assim, poupados do dilúvio. Então Deus escolhe Noé. Veja que a graça, ela parte de Deus. Por algum motivo, de alguma forma, Deus encontra Noé e deseja e escolhe Noé e sua família para salvar, para ser aqueles que vão dar continuidade após o dilúvio. Então é um favor, é uma bondade, é uma benevolência de Deus para com Noé. Você entende isso? Lá no Novo Testamento, quando a gente vai olhar a palavra graça no Novo Testamento, a palavra grega, né? É a palavra charis, né? Ou charis, depende aí. Eu não entendo, eu não falo grego, se alguém fala aí. Mas a palavra é charis ou charis, certo? E tem a mesma, como eu falei, tem o mesmo significado. E aí no Novo Testamento ele vai aparecer primeiro lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 30. Lucas, capítulo 1, versículo 30. E ele vai dizer o seguinte: você está bem? Graças a Deus. Diz assim: então o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Ou em algumas versões vai dizer: você achou graça diante de Deus. Amém? Então o texto está dizendo que Maria, ela foi agraciada por Deus. Mais uma vez a gente vê a graça alcançando alguém, ou seja, um ser humano. E isso não dependeu, nesse caso aqui, de Maria. Maria não fez nada para alcançar a graça alcança Maria. Mais uma vez nós vamos ver que de alguma forma, de alguma maneira, a graça de Deus se estende a alguém. Nesse caso aqui, essa graça, ela é maravilhosa, por quê? Porque Deus estava escolhendo Maria para ser aquela que iria trazer o Salvador ao mundo. Então é uma graça maravilhosa, uma graça extraordinária. Veja que privilégio Maria teve. Amém? Agora, amados, duas coisas em comum que eu vejo, tanto lá com Noé, quando aparece a primeira vez, e aqui também com Maria, é que nós vamos nos aprofundar mais sobre isso, mas essas duas pessoas ao qual acharam graça diante de Deus, elas não viviam de qualquer maneira. Você consegue entender isso? Noé estava em uma época onde o mundo, ou seja, o mundo ia se acabar com o dilúvio, Deus ia mandar o dilúvio e ia matar todo mundo. Então Noé vivia em uma época onde as pessoas eram devassas, onde as pessoas eram depravadas, onde a maldade crescia muito. Esse foi o motivo que veio o dilúvio. Você entende isso? Eu entendo, e você também deve entender, que se Noé vivesse da mesma forma daquelas pessoas, eu acredito que Deus não teria escolhido Noé. Você concorda comigo ou não? Amém? Porque se Deus estava querendo, com o dilúvio, aniquilar ou acabar com essa maldade, para começar tudo do zero, Ele não ia escolher uma pessoa que tivesse um caráter de maldade, de perversão. Você entende isso? Da mesma forma que no Novo Testamento, quando Deus escolhe Maria, Deus também não escolhe qualquer mulher. Deus não escolhe qualquer pessoa para que possa ser aquela pessoa que vai gerar o Salvador. Eu não sei, mas se a gente analisar um pouquinho, a gente não consegue entender ou compreender ou ver Deus escolhendo uma mulher promíscua, uma mulher adúltera, por exemplo, qualquer uma. Mas Deus escolhe Maria. E isso me leva a entender, amados, que por mais que a graça seja totalmente de Deus e o homem não tem participação nenhuma, mesmo assim eu vejo que existe uma, como é que eu posso dizer assim, uma configuração de ser humano, um caráter, você entende o que eu estou querendo dizer? Um comportamento, uma atitude. Lembra que eu falei
existe a graça da salvação. E essa graça, ela não procura por pessoas ou por essa configuração. A graça para a salvação, ela não procura uma pessoa que tenha uma conduta ilibada. Pelo contrário, a graça para a salvação procura os piores. Porque o próprio Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para alcançar, para salvar a humanidade, eu não vim para matar eles. Então essa graça, ela é exclusivamente salvadora, e ela vai nos alcançar no nosso pior estado, no nosso maior tipo de perversão, porque nós entendemos que não existe nada que a gente faça que vai fazer com que Deus deixe de nos amar. Você entende isso? Então essa graça nos alcança lá, mas existe uma graça que, uma vez que nós fomos resgatados e transportados do império das trevas para o reino de Deus, essa graça, ela muda de configuração, porque agora nós mudamos de reino, nós somos agora regenerados, resgatados. E uma vez, amados, que isso acontece, deve haver uma mudança, uma transformação no nosso estilo de vida. Você está entendendo até aí, gente? Estou sendo claro? Aleluia! Então, amados, passando por essas passagens, o que é que nós entendemos? É que a graça é a manifestação, é o resultado, é a expressão de quê? Primeiro, do amor de Deus. A palavra de Deus diz, amados, que Deus, ele não tem amor, Deus, ele é amor. A graça é a expressão do amor de Deus. Se você quiser explicar o amor de Deus pelas pessoas, a palavra é graça. Graça é a expressão do amor de Deus, da misericórdia dele. O que é misericórdia? Misericórdia é quando eu não dou a pena, digamos assim, que a pessoa merece. Você entende isso? Isso é misericórdia. Não, ela merece uma surra, merece uma peia. Mas eu não faço, então isso é misericórdia. Então a graça é a expressão da misericórdia de Deus. E a graça também vai ser a expressão da generosidade de Deus. A graça nos mostra um Deus completamente generoso, ao ponto de, por conta desse amor, por conta dessa misericórdia e por conta dessa generosidade, Deus dá o seu único filho para morrer por mim e por você. Isso é a demonstração da graça de Deus. Amém? Tudo bem até aí? Então, amados, a graça central, né? A graça, ela é central no cristianismo. E é através dela que nós recebemos esse perdão de Deus. Você entende isso? É pela graça que nós recebemos o perdão, consequentemente nós recebemos o que, amados? Se Deus nos perdoa, Ele nos salva. Então essa graça perdoa os nossos pecados e nos salva. Como é que essa graça nos salva? Através da fé por Cristo Jesus. E aí a gente vai lá para Efésios capítulo 2, queria que você abrisse aí, Efésios 2, versículo 8 e 9. A graça para a salvação. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Todo mundo achou aí? Muito bem. Diz assim: porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos através de quê? De quê, amados? Pela graça sois salvos. Por meio de quem? Por meio da fé. E isto não vem de vós, ou seja, essa salvação não é mérito de vocês. Vocês são salvos pela graça,
pela expressão do amor, da generosidade, da bondade de Deus. E isso vem por meio da fé. Então, a graça, ela nos alcança, e eu preciso crer nessa graça. Eu recebo a graça. É a graça que me alcança, não sou eu que vou até a graça, mas é a graça que vem até mim. Porque o que nós precisamos entender, as pessoas acham assim, que quando a gente se levanta da nossa cadeira e vem aqui na frente aceitar Jesus, eu estou indo de encontro à graça. Não. A graça já te alcançou, nesse sentido, há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz do Calvário. O que você está fazendo aqui, o que a gente faz aqui, é dizendo sim para essa graça. É aceitando essa graça. E essa graça se manifesta salvadora através de quê? Da fé. Eu acredito, eu aceito, eu quero, Jesus é meu salvador, eu preciso de um salvador. A graça, ela passa a valer na nossa vida depois que a gente crê nela, depois que a gente aceita, depois que a gente entende. Eu sou pecador, eu vou para o inferno, eu preciso de salvação. Eu creio nessa graça, eu tenho fé naquilo que Cristo fez por mim. Você entende isso? Então a graça, ela nos alcançou muito antes da gente dizer sim para Jesus. Amém? Então, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vocês. É um dom, é um presente, faz parte da generosidade, da bondade, do amor, do cuidado de Deus para comigo e para com você. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não há nada que a gente possa fazer para conquistar essa salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. Em quem? Em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Entendendo isso, amados, você entende que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador. Essa palavra Senhor na nossa cultura, ela não tem mais a riqueza que tem no texto bíblico. Então quando a gente fala de Senhor, a gente lembra de quê? Do neto pedindo a bênção ao avô, chamando de Senhor, né? Ô Senhor, isso é respeito, né? Isso é do menino, do filho, né? Dizendo Senhor, Pai, né? Mas, amados, essa palavra Senhor, na palavra de Deus, no contexto bíblico, ela vem carregada de um significado muito mais expressivo. Porque aqui, essa palavra Senhor, ele está refletindo o caráter, por exemplo, de uma relação entre o dono e o seu escravo. Esse Senhor significa que Jesus é o nosso dono. Porque, de fato, o que foi que Cristo fez por nós? Ele pagou um preço para me comprar, para comprar você. Agora, essa escravidão ou esse senhorio, ele não é imposta, não é uma obrigação. Jesus paga um preço por nós, onde a gente vivia cativo, preso, sem liberdade, e nos dá liberdade. Mas porque Ele pagou um preço muito grande por mim lá, eu reconheço que Ele agora é o meu Senhor. E eu sirvo a Ele não por obrigação, mas eu sirvo porque foi Ele que pagou o preço por mim. Enquanto ninguém dava nada por mim, Ele vem ao meu encontro e paga. Então eu digo, agora eu quero servir ao Senhor. Então nós somos, amados, servos, né? Como o pastor Sérgio gosta de falar aqui, que está na palavra de Deus, servos de orelha furada. Nós servimos a Deus porque Ele nos resgatou, porque nós amamos a Ele. Nós desejamos servir, faz parte da nossa gratidão. Amém? Faz parte desse reconhecimento da graça sobre a nossa vida. Mas aí agora nós vamos falar sobre a graça como crescimento espiritual. Amém? Que é o nosso tema. Então vocês entenderam o que é graça, gente? Está todo mundo entendido? Que existe a graça para a salvação, o perdão de pecados. E agora nós vamos entender, amados, a questão da graça para o crescimento. E aí eu fui procurar na palavra, amados, eu não consegui achar outro texto
diretamente, como esses dois aqui, que fale sobre um crescimento na graça de uma forma específica. E eu encontrei esses dois textos. Eu encontrei Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas 2, 40. Essa primeira passagem vai dizer o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de quem, amados? E de quem mais? Então, esse texto está dizendo que Jesus, ele crescia em sabedoria, era um menino inteligente, sábio, diante de Deus e diante dos homens. As pessoas viam a sabedoria que Jesus tinha. Ele crescia, Ele crescia em estatura, ou seja, o crescimento natural, claro que diante dos homens e diante de Deus. Deus também via isso. Mas ele crescia também em graça, diante de Deus e diante dos homens. E graça nós entendemos aqui que é o quê? Favor de Deus, bondade, gentileza, amém? O amor de Deus. Então, se ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, significa que diante dos homens também, por conta da conduta, do comportamento, do caráter de Jesus, Jesus achava graça diante dos homens. As pessoas eram bondosas com ele, as pessoas eram gentis com ele. Você está entendendo o que eu quero dizer, amados? Porque aqui nós vamos falar de uma graça para o crescimento espiritual, que não é a graça ou a mesma graça para a salvação ou o perdão dos nossos pecados. Porque aqui nós temos alguém, né? Aqui está falando de Jesus, mas falando de nós temos alguém que já foi alcançado pela graça da salvação. Agora essa pessoa ela vai precisar crescer espiritualmente, porque espiritualmente aquela pessoa estava o quê? Morta antes da graça alcançar ela, mas ela foi alcançada e agora ela está salva. Ela é um filho de Deus, e esse filho e servo de Deus, ele precisa crescer na graça, crescer espiritualmente. E não se cresce na graça de qualquer forma, de qualquer jeito, fazendo tudo quanto é porcaria. O crescimento na graça vai exigir de nós um esforço. Mas a graça continua sendo de Deus, amém? Vamos continuar. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, 2 Pedro 3, 18. Ele vai dizer assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que ele está dizendo assim: antes você cresça na graça. Então ele está dizendo que há algo que eu preciso fazer para esse crescimento. Ele não está dizendo que Deus vai fazer ele crescer na graça. Mas eu queria ler com você essa passagem um pouco mais para trás, para a gente entender o que é que ele está falando aí. Então, a partir do versículo 11, abram aí por favor, 2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Vai dizendo assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído assim. O que é que Pedro está falando aqui? Ele está falando sobre realmente o fim dos tempos, tá? No versículo 10 ele vai falar aí que os céus serão abalados, a terra será destruída, o universo vai pegar fogo, ou seja, tudo vai ser acabado para se iniciar novamente, tá certo? Então ele está dizendo assim, ó, sabendo que tudo isso será destruído, vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? Veja que Pedro ele começa a falar aqui sobre uma conduta, sobre um caráter, sobre um estilo de vida, sobre quem você quer ser, no caso, quem eles queriam ser.
dizendo: olha, sabendo que tudo isso vai acontecer, que tipo de gente vocês querem ser? Você entende isso? Aí ele vai dizer: a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. A vida de vocês deve ser agradável a Deus, ou seja, o que é que ele está dizendo? Você precisa agradar a Deus. A sua vida agora, uma vez salvo, precisa agradar a Deus. E aí ele vai dizer: agradável a Deus e dedicada a Ele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo pagou um preço, nós servimos a Ele e a nossa vida é dedicada a Ele. Eu faço, ou o Filho de Deus deve fazer aquilo que é a vontade do Pai, não mais a nossa vontade. Você entende isso, amados? Isso é para que você possa entender o contexto que está o crescimento na graça que Pedro está falando. Versículo 12 vai dizer assim: esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando o novo céu e a nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade de quem? Dele. Versículo 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus. Mais uma vez, Pedro chama aquelas pessoas para uma responsabilidade. Enquanto vocês esperam aquele dia, façam de tudo para estarem em paz com Deus, para que esteja tudo certo, tudo legal. E ele vai dizer assim: sem mancha e sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Versículo 17. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem de sua posição segura. Pedro aqui, amados, está vacinando as pessoas para ter cuidado com aqueles que andam de forma errada, que têm uma conduta que não condiz com o servo ou com o Filho de Deus. O crescimento na graça, amados, está muito ligado à nossa vida, ao nosso estilo de vida, como nós estamos vivendo. Mas vamos terminar. E aí ele vai dizer: porém, continuem a crescer na graça. Continuem a crescer, ou seja, continue esse processo. Vocês foram resgatados, vocês foram salvos, mas vocês precisam crescer nessa graça. A graça que alcançou vocês agora precisam crescer nela. Isso mostra, amados, que existe um estágio. Você pode ser alcançado pela graça e permanecer do mesmo jeito após esse processo, né, de alcance pela graça, mas você também pode crescer e se desenvolver na graça. E é isso que nós devemos fazer: procurar crescer, se desenvolver na graça de Deus. E aí ele vai dizer: porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e conhecimento. Glória a Ele agora e para sempre. Então, dizendo isso, amados, você entende que tem como uma pessoa cair da graça? Tem como uma pessoa cair da graça? A graça alcançou a pessoa, trouxe ela,
E aqui o texto está propondo a nós um crescimento na graça, e esse crescimento vai depender de uma conduta. Tem como então cair da graça? Se eu não tiver cuidado, eu posso cair da graça? Tem. Um texto que deixa isso muito claro é lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Na NVT vai dizer assim: pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus, pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Então sim, tem como a gente retroceder. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não está falando ali, mas quando nós falamos, às vezes nós usamos vários exemplos, mas ali a Bíblia não está falando que você desistir de fazer alguma coisa, desistir de comprar um carro pela fé, desistir de falar não sei o que mais. Não, ele está falando de coisas espirituais mesmo. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que voltam atrás, naqueles que dão um passo e depois dizem, não, eu não quero mais, não está dando certo, eu não sei. Ele está falando de coisas espirituais mesmo. Então, se nós queremos crescer na graça, precisamos desenvolver. Precisamos viver uma vida que chame isso à existência. Você entende o que eu estou querendo dizer? Existe um procedimento. Então, por mais que a graça, amado, seja toda da parte de Deus, para o crescimento nela, eu preciso de uma vida diferenciada. Se eu não tenho essa vida diferenciada, se eu não procuro viver essa vida, eu não tenho como. Eu posso dizer pela palavra de Deus que é impossível a gente crescer na graça. Ou nós vamos ficar do mesmo jeito, ou se a gente não tiver cuidado, nós podemos decair. Por isso que Pedro fala, cuidado com as amizades, com os relacionamentos, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Por quê? Porque essas coisas podem nos influenciar a não crescer ou a cair da graça. Você entende isso? Então nós, como igreja, amados, como povo de Deus, como filhos deles, precisamos crescer na graça. E para crescer na graça, precisamos começar a fazer diferença dessas coisas. Aleluia, aleluia. Então, amados, essas passagens que nós lemos aqui, ela enfatiza para nós a importância desse crescimento na graça. E de que esse crescimento não pode ser de qualquer forma, ou não acontece de qualquer forma. Você entende isso? Por isso que nós vemos, amados, muitos crentes viverem muitas vezes a vida toda de uma forma que parece que aceitaram a Jesus ontem. Não cresce, não se desenvolve. Quando eu falo, eu não estou falando de coisas naturais não, amém? Estou falando se o irmão tem um carro, tem um prédio, tem uma casa, estou falando disso. Mas eu estou falando de uma vida em Deus. A pessoa sempre está no mesmo patamar, sempre está duvidando, sempre está triste, sempre está maldizente, sempre está falando coisas como se não tivesse nascido de novo. Mas nós conhecemos, amados, quando alguém está crescendo na graça, é exatamente pela atitude que ela tem diante de situações, o comportamento dela diante do servir a Deus, a conduta de vida que ela tem dentro de casa, o relacionamento que ela tem com os amigos, com o trabalho, os seus princípios, os seus valores. Tudo isso, amados, nos faz enxergar um crescimento ou não, um desenvolvimento ou não. E Deus nos chamou, mas para nos desenvolvermos nele. Aleluia. O louvor pode ir subindo aí para a gente começar. Que hora é essa, meu Deus? Glória a Deus. Então, amados, crescer em graça diante de Deus não se refere a se tornar notável, né? Ou destacado aos olhos de Deus. Eu não estou falando isso. Ah, pastor, então quer dizer que para mim crescer na graça, eu preciso me destacar diante de Deus? Eu preciso ser aquele que Deus ama demais? Não, porque a graça vem de Deus, a graça não vem de nós. Eu não posso gerar graça, eu posso crescer na graça que Deus me dá. Eu não produzo graça, a graça vem de Deus. Mas para crescer nessa graça, eu preciso fazer algo diante dela.
E o que é isso? Significa viver uma vida que reflete os atributos de Deus, como amor, bondade, misericórdia e perdão. É isso que me faz crescer na graça. É vivendo a piedade, ou seja, vivendo a palavra. Se eu vivo a palavra, eu cresço. A graça me faz crescer, porque eu ando sendo guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Não tem como, amados, alguém que anda guiado pelo Espírito de Deus não crescer na graça. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos guia para um relacionamento mais profundo e mais íntimo com Deus a cada dia. Ele não me leva para longe de Deus, Ele me leva para perto de Deus. E o Espírito está onde, amados? Dentro de nós. Então qual é o nosso papel? Obedecer ao Espírito. O que me faz não crescer na graça? Ouvir a voz do Espírito e não obedecer. Se eu sei que devo andar no Espírito e eu ando na carne, tem algo errado. Eu não posso crescer nessa graça. Eu estou retrocedendo, eu estou voltando. Eu não estou avançando. A graça está lá, mas não há crescimento. Não há desenvolvimento. Hoje aconteceu algo bem interessante. Eu estava lá no trabalho e lá nos fundos da loja onde eu trabalho tem um pé de siriguela. E aí quando a gente entra no banheiro lá, aí tem a janelinha, né, do banheiro, e dá para ver o pé de siriguela. E nesse pé de siriguela tinha uma siriguela vermelhinha. Sabe quem gosta de siriguela aí? Rapaz, tinha uma siriguela linda, vermelhinha. E eu olhava e dizia, meu Deus, que siriguela, rapaz, que chega a dar água na boca. E passou-se, não sei os dias, mas foi passando os dias, toda vez que eu entrava lá no banheiro, que eu olhava, estava lá. Só tinha essa siriguela no pé, gente, só essa. E um local meu de difícil acesso, eu nunca tinha coragem de ir lá, não vou, deixa para lá. Uma siriguela, mas era tão linda, vermelhinha, tão, rapaz, tão suculenta. E passou os 15 dias, 20 dias, acho que um mês. Aí quando foi hoje eu olhei e disse, rapaz, aquela siriguela está me chamando. Aí eu fui, subi no negócio lá, dei um jeito e peguei a siriguela, ó. Mas é quando eu peguei eu fiquei triste. Porque de longe ela estava uma siriguela vistosa, bonita. Mas quando eu peguei ela estava murcha. Acabou né, não tinha. Eu digo, rapaz, não pode, eu não estou acreditando não. Aí deu uma mordidinha, né? Porque ela estava intacta, mas estava murcha, a pelezinha dela estava enrugada. Quando eu dei a mordida, acabou, sem sabor, um negócio velho meio. Aí joguei fora. O que eu quero dizer com isso, amados? É que a graça, ela não acaba. A graça, ela não envelhece. A graça, ela está sempre lá. O problema não está na graça que Deus nos dá, mas está o que nós estamos fazendo da graça que Deus está nos dando. A graça não murcha, a graça não envelhece. A graça não perde a graça. A graça, quanto mais tempo nós vivemos em graça, mais nós crescemos e nos desenvolvemos nela. Então, o que nós precisamos entender, amados, para crescer na graça, é que a graça de Deus é o amor de Deus, é a demonstração do amor, da generosidade, da bondade, do cuidado de Deus. E é por conta desse cuidado e desse amor, porque como é que eu sei que Deus me ama? Através de um relacionamento. O relacionamento com Deus me faz crescer na graça. Não é a minha conduta de vida que me faz crescer, mas se eu estou na graça e eu estou sendo desenvolvido pela graça, e eu vejo a graça de Deus na minha vida, eu vou crescer cada dia mais. Porque a graça não é algo ruim, não é algo enjoativo. A graça é algo bom, é algo que sempre nos anima, que nos fortalece. Nós somos fortalecidos, reavivados pela graça. E é nisso que eu preciso me segurar. Por isso que a gente diz, não importa como as coisas estão, se tem dinheiro, se não tem, se tem carro, se tem bicicleta, se não tem, não importa isso, porque a graça de Deus está lá. E a graça, ela é independentemente de qualquer outra coisa. É crescendo na graça
quanto mais eu cresço na graça, mais eu me aproximo de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu desfruto de bondade, de amor, de generosidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, amados, a graça para o crescimento espiritual se refere à contínua atuação e provisão de Deus na nossa vida, nos capacitando a crescer, a amadurecer, a se santificar na nossa jornada de vida cristã. Isso é crescimento na graça. Eu fiz aqui a minha definição de graça. Você quer que eu leia? Eu vou ler para você. Você não pediu para me ler não, mas eu vou ler. Antes disso, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo ele vai relatar ali uma resposta que ele recebe de Deus, em meio a algo que ele estava passando, né? A uma situação até de fraqueza realmente pessoal de Paulo. No momento que Paulo está debilitado, está fraco. E veja que quando Paulo está debilitado e fraco, Paulo ele não foge de Deus, ele não se afasta. Pelo contrário, Paulo ele vai buscar a Deus, Senhor, ele vai buscar a resposta. Ele vai de encontro à graça de Deus. Você entende isso? E aí ele diz assim, né? Ele vai buscar, né, essa resposta, e Deus vai dizer assim: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Aqui, amados, essa palavra graça, ela denota exatamente isso, é o favor de Deus, o favor que nós não merecemos, mas que Ele dá para nós, mesmo sem merecer. O favor, a bondade, a misericórdia, e tudo isso é incondicional, independentemente do que eu sou e do que eu faça. Então Paulo ele destaca aqui que Deus diz para ele que a graça de Deus bastava para Paulo. O que é que Deus estava dizendo para Paulo? O que é graça? A minha bondade, o meu favor, o meu amor, a minha generosidade. Tudo isso já é suficiente para você. Não importa o que você esteja passando, eu já te dei tudo o que é suficiente. E aí, baseado nisso, agora sim eu vou falar a minha definição de graça. E a minha definição de graça é assim: como eu entendo a graça, tá? Isso aqui sou eu falando. Graça é a expressão suprema do amor divino, manifestada através da misericórdia e da generosidade de Deus para conosco. É um favor imerecido que Ele nos concede, revelando a sua gentileza e a sua bondade infinita. Essa graça é um presente livremente dado, não por causa de nossos méritos, mas como um reflexo do caráter amoroso e compassivo do nosso Deus. Isso é graça. Então, como é que eu cresço na graça? Entendendo a bondade, o amor, o cuidado, a generosidade, a gentileza de Deus, entendendo que tudo isso já está disponível para mim. E o que eu preciso agora, uma vez que eu fui alcançado pela graça da salvação, é me aproximar cada vez mais de Deus. E essa aproximação de Deus me faz crescer. O crescimento, amados, para nós como cristãos deveria ser algo natural, porque é algo que faz parte da nossa jornada como cristão. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu cresço espiritualmente. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu me desenvolvo espiritualmente. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu vivo pelo Espírito e não guiado pelas minhas emoções. Quanto mais eu ando com Deus, mais eu tenho amor pelas pessoas, eu tenho compaixão.
Eu tenho um senso de responsabilidade, de que carregando isso dentro de mim, eu preciso cuidar das pessoas. E isso é o crescimento na graça de Deus. Amém? Você foi abençoado? Estou vendo aqui que todo mundo é de casa, então não vou nem fazer apelo. Amém? Todo mundo salvo? Glória a Deus. Mas, porventura, você não se sente assim, ou se você em algum momento percebe que de alguma forma você se afastou, esse é um momento muito bom para que você possa reatar novamente, amém? E dizer assim: Senhor, eu preciso dessa graça, eu quero me desenvolver nessa graça, eu quero crescer nessa graça, eu não quero continuar do mesmo jeito, eu não quero ficar estagnado, eu quero crescer espiritualmente. Então, você tem essa oportunidade. Todo mundo salvo? Amém? Glória a Deus. Pastor Rafael, venha para cá. Deus abençoe a vida de vocês, amados.